Graça e paz a todos que estão me ouvindo. Hoje eu venho aqui trazer um texto que eu estava lendo e meditando sobre ele, que é a passagem a respeito de Marta e Maria. Está lá em Lucas, capítulo 10, versículo 38. E eu vou ler um pouco para a gente explanar aqui algumas questões bem interessantes a respeito da mulher, tá? Então, e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouviu a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre isso. Jesus estava a caminho, aqui diz que Jesus estava a caminho de Jerusalém, e aí ele deu uma parada em Betânia, na casa dos amigos dele, que era Lázaro e Marta e Maria. Então Marta o recebeu em sua casa. O texto é bem claro, não é? Que diz assim: Marta o recebeu. E eu escuto muitas vezes as pessoas falarem sobre Marta como se Marta estivesse errada, não é? A postura mais adequada fosse a de Maria. Mas aqui eu quero chamar a atenção para que a gente possa tentar o equilíbrio, tá? Tanto Marta como Maria, elas estavam corretas. A postura tanto de Marta de servir Jesus, a preocupação de Marta em servir Jesus era de uma boa anfitriã. Porque quando você hospeda alguém em sua casa, você quer dar o melhor, você quer oferecer o melhor, não é? Então Marta, ela estava preocupada em servir bem Jesus. E vocês observem aí que diz o texto: indo eles de caminho. Jesus não estava só. Jesus estava acompanhado pelos seus discípulos. Provavelmente os 12 discípulos estavam com Jesus. Olha só, você receber, imagine só, você receber na sua casa 13 pessoas ao mesmo tempo. Não é uma tarefa fácil. Pois é, eram 13 homens. Gente, homem come bastante, não é? Claro, tem alguns homens que comem menos, não é? Mas assim, no geral, comem bastante. Esses homens deviam estar famintos, porque eles já vinham andando a pé. Naquela época, gente, não tinha carro. E Jesus fazia todo o trajeto dele a pé, não é? Então, só tem uma passagem que diz que Jesus, quando entrou em Jerusalém, que ele estava no jumentinho, não é? Viu? Mas o restante, Jesus andava a pé com seus discípulos. Então, devia estar com fome, com sede. E aí Marta se vê sozinha para servir 13 homens. Provavelmente 13 homens. Gente, naquela época o fogão era a lenha. Vamos imaginar todas as dificuldades que existiam naquela época, não é? Tinha que ainda... eu me lembro que a minha mãe, a gente morou a nossa infância no interior, então cozinhava no fogo a lenha, tinha que rachar a lenha, sabe? Para poder fazer ali aquele fogo, para poder cozinhar. Então tem todas essas dificuldades. É diferente de hoje, no mundo atual,
porque você pode pedir uma comida já pronta, você faz uma parte, você pode pedir a carne já pronta e você servir, isso vai agilizar o nosso trabalho, não é? Mas naquela época não, era tudo feito à mão, você fazia ali, tá? Então, Marta se vê nessa situação. E Jesus começa a pregar, porque onde Jesus estava, ele estava ensinando. Então, Jesus estava ali ensinando, pregando o evangelho e ensinando. E Maria, não é? Que é irmã de Marta, ela se colocou aos pés de Jesus. Provavelmente ela estava ali sentada junto com os outros discípulos e ouvindo aquela palavra. Gente, não era muito comum as mulheres estarem entre os homens, né? E Maria não se intimidou. Maria foi estar ali aos pés de Jesus, porque ela queria ouvir os ensinamentos de Jesus. Naquele momento, ela priorizou a palavra e estava aos pés de Jesus, tá? Então, Marta, na sua correria, ela, num determinado momento, ela se vira para Jesus e ela disse: Senhor, aqui ó, no versículo 40, Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Ela intercede a Jesus para que Jesus possa pedir a Maria para que vá ajudar a Marta. E olha só o que Jesus responde para Marta. E ele diz assim: e respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Ele diz aqui para Marta que ela está ansiosa. Naquele momento, Marta estava apenas preocupada com as coisas domésticas. Ela estava preocupada em servir Jesus também, não é? Então, a mensagem aqui que a gente pode analisar é que existem duas mulheres diferentes. E aí eu quero dizer, não se culpe, porque você tem muitas coisas para fazer e aí às vezes não dá tempo para você fazer tudo. A mulher hoje ela está tão cheia de funções, cheia de responsabilidades. A mulher hoje ela trabalha fora, não é? Ela trabalha fora, ela trabalha em casa, ela cuida dos filhos, ela cuida do marido e ainda tem também a sua vida espiritual, que a gente também tem que cuidar, não é? E aí você precisa dar conta de tudo isso. E vem aquela palavrinha que eu falei no início. Precisamos equilibrar. Servir ao Senhor, na casa do Senhor. Existem também diversas formas de você servir, não é? Você pode servir limpando a igreja, você pode servir cuidando de alguém, você pode servir pregando a palavra. Então existem diversas formas, tá? Então Marta, naquele momento, ela estava também servindo Jesus. Provavelmente preocupada com toda a alimentação daquelas pessoas que estavam na sua casa, tá? Mas Maria, ela estava ali querendo aprender. E Jesus não tirou de Maria esta oportunidade. Olha o que Jesus frisou bem. Ele diz: Maria escolheu a boa parte. Em algumas Bíblias eu dei uma olhada aqui, tá? O texto é o mesmo, gente, só muda algumas palavrinhas, tá? Mas aqui diz assim: Maria escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirado, tá?
Quando Jesus diz isso, não lhe será tirado, tá? É para que você continue firme. Mesmo que alguém lhe diga que a sua função é na cozinha, mesmo que alguém diga que a mulher não tem credibilidade, mesmo que alguém diga que a mulher não pode ensinar na casa do Senhor, mas vamos focar no que Jesus diz aqui. Maria escolheu a boa parte, isso não lhe será tirado. Continue firme aos pés do Senhor, servindo ao Senhor de acordo com o chamado que Ele te deu, porque cada um de nós temos um chamado. Então, o chamado de Maria era para ouvir, e aí era só para ouvir? Não. Maria estava ali para aprender e também para ensinar. Assim como Jesus estava pregando para os discípulos homens, Maria estava ali também para receber e para ensinar. Se fosse somente para Maria aprender, se fosse só para Maria ouvir, ela não precisava estar aos pés de Jesus. Porque Marta também, que estava servindo, ela também deveria estar ouvindo. A casa não era tão grande, né? Ela estava dentro da casa, então ela também estava ouvindo. Só que ela estava, como muitas vezes nós estamos, nós queremos fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso acontece comigo, acontece com todas nós. Nós estamos, a mulher principalmente, ela faz várias coisas ao mesmo tempo. Não é? Ela cozinha, ela lava roupa, ela arruma a casa, ela cuida dos filhos, faz o almoço, tudo ao mesmo tempo. Então Marta estava ouvindo Jesus e ao mesmo tempo estava fazendo ali o almoço, né? Ou uma refeição para eles, não sei qual era o horário, aqui não diz o horário em que Jesus chegou à casa de Marta, não é? Então, Marta, ela estava ali tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas Maria, ela priorizou aquele momento, tá? Depois ela deve ter pensado assim, depois eu vou ajudar a Marta. Mas primeiro eu quero estar aqui aos pés de Jesus, eu quero ouvir, eu quero aprender, tá? Então, é isso que nós precisamos. Nós precisamos também nos dedicar a essa palavra, a esse evangelho, porque Jesus também deu uma promessa para nós mulheres, assim como ele deu para todos, e de pregar o evangelho a toda criatura. Então não é para você ficar calada, é para você também falar do evangelho, é também para que você tenha essa função. Mas para isso é necessário que estejamos aos pés de Jesus, servindo na casa do Senhor, tá? Porque a seara é grande e cada um tem uma função. E as mulheres não podem abdicar em momento algum dessa função de aprender e de ensinar. E aí a gente tem um exemplo de Maria aqui. Maria, ela estava lá aos pés de Jesus para se fortalecer, para ensinar também, tá? Então que Deus possa completar essa palavra no seu coração. E eu trouxe essa palavra para que a gente possa meditar na nossa função enquanto mulher, para que a gente não venha se limitar, tá? Jesus, ele não limitou Marta nem Maria. Ele não disse que Marta deveria largar o que estava fazendo. E nem tampouco disse para Maria e sair
dos pés dele, de deixar de ouvir os seus ensinamentos. Nenhuma das duas. Cada uma com a sua função. E aí é necessário que cada uma de nós saiba equilibrar. Vou falar novamente, tá? Porque a vida espiritual nós não podemos deixar de lado. A gente tem os afazeres do nosso cotidiano, mas estar aos pés do Senhor deve ser a nossa prioridade. Amém?